Bom dia, pessoal, mais uma vez. É um prazer imenso poder estar contando com vocês nessa nossa aula, neste nosso encontro. Lembrar a vocês que este nosso encontro, esta aula, ela está sendo gravada, tá? E também, assim como o material que nós vamos trabalhar, será disponibilizado para vocês quando vocês necessitarem, tá bom? Ok? Eu estou ainda com a Edileuza, o Alisson, a Gabriele e a Sebastiana, é isso? Tem mais alguém que entrou? No momento não, né? Então vamos lá. Primeiro eu queria ouvi-los, né? Vamos começar lá pelo Alisson. Tudo bom, Alisson? Como é que você está? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Você está na batalha, com correria para poder acompanhar essas aulas aí, mas tá levando aí. Tá certo. Você tá gostando do curso? Professor, gostando eu tô, cara, mas eu tô com uma dificuldade muito grande para acompanhar as aulas, devido a onde eu moro, o sinal é muito ruim. Onde é que você mora? Tá com a moça agora. Eu moro em Concórdia do Pará. Aqui só pega uma operadora e dificilmente o sinal presta. Agora eu tô na casa de uma amiga minha aqui, mas faz dela poder estudar, acompanhar essa aula, senão eu ia perder. Meu amigo. Mas vamos então fazer esse esforço porque é necessário, né, Wallace? A gente sabe que as dificuldades que são grandes, mas o que vale é o resultado final, não é? Com certeza. Tá bom, é um prazer, viu, Wallace? Aí, Edileuza, tudo bom, Edileuza? Alô? Oi? Edileuza? A Edileuza saiu? Acho que saiu, né? A Gabriele, tá aí? Tudo bom, Gabriele? Gabriele, eu acho que não tá escutando. Sebastiana. Tá escutando, Sebastiana? Oi, professor. Tô aqui. Oi, Sebastiana. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Você tá gostando do trabalho? Tá no trabalho? Tá gostando do curso? Isso. Você tá gostando do curso, Sebastiana, que você tá fazendo? Tô sim, professor. Às vezes é um pouco de... como o Alisson falou, é dificultoso, mas a gente consegue. Tô tentando e tô gostando muito. Que bom. Continue firme e forte. Não deixe as dificuldades atrapalharem vocês nessa luta, tá bom? Tá bom. Tá legal. Gabi, cadê a Gabi? Oi, Gabi. Oi. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, você? Tô bem, graças a Deus. Você tá gostando do curso? Como é que o curso tá pra você, Gabi? Tô gostando, graças a Deus. Tá ótimo até agora. Ah, que bom, isso é importante. Gente, o trabalho e a dedicação de vocês, nós sabemos que vocês, cada um tem as suas atividades, cada um tem as suas dificuldades para acompanhar as aulas, mas o que é importante é nós não perdermos o foco, né? Estarmos sempre atentos e sempre disponível. Seja bem-vinda, viu, Gabi? A Rosane, tá aí, Rosane? Oi, Rosane. Olá, mestre, bom dia. Bom dia, Rosane. Seja bem-vinda. Você está gostando do curso, Rosane? Apaixonada pelo curso. Ah, que bom, que legal. Gostando muito, muito. É um desafio diário, né? Que a gente tem inúmeras atividades. Tudo bem? Já falo com você, Luiz. Deixa só a Rosane concluir aqui. Então, a gente tem muitas atividades, eu administro uma empresa, trabalho com vendas e um monte de coisa ao mesmo tempo. É bem desafiador. Eu estou no meu trabalho agora. Estou aqui com 2 computadores, um de trabalho e o outro pessoal. A sua empresa é o quê? De empresa de quê, Rosane? Uma metalúrgica especializada em aço inoxidável. Olha, que legal, que bom. Você então é uma empresária, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Você então é uma empresária, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda. Na luta, né? Tá bom. Seja bem-vinda. Luiz. Obrigada, você também. Tá bom. Luiz, bom dia, Luiz. Alô, Luiz. Luizão? Cadê o Luiz? Saiu? Acho que caiu o contato do Luiz. Pessoal, olha só. Nós vamos iniciar o nosso encontro. Eu peço que, se vocês tiverem material em mão, um livro de contabilidade rural em mãos, é importante que nós possamos tê-los para que a gente possa, aqui e ali, fazer uma consulta, um comentário breve. Nada que a gente vá se ater tanto ao livro,
mas porém é necessário para pontuarmos os nossos assuntos, ok? Ok. Ok, então tá bom. Com quem eu tô falando agora? Foi com o Luiz, foi? Wallace, né? Muito bom. Então só, pessoal, vamos iniciar então nosso bate-papo. Vou passar para vocês aqui os slides e a gente vai acompanhando, tá? Pra cá. Ah, tá. Ok. Só um minutinho, pessoal. Isso, agora. Pronto. Pronto. Vocês estão visualizando os slides aí, não? Oi? Alguém está visualizando os slides? Estão, né? Tô. Então tá. Pessoal, vocês já ouviram falar de contabilidade, né? Sim. É o Wallace que está falando? Positivo. Tem mais o Wallace, a Edileuza, a Gabriela, a Gabi, a Sebastiana, a Rosane e o Luiz, tá? Pessoal, o que vocês já ouviram falar de contabilidade? Vocês poderiam interagir comigo? Alguém poderia dizer o que você acha, o que é, que bicho é esse, que negócio é esse? Não entender, um pouco como eu Rafi, a gente vira no dia a dia também. Contabilidade, na verdade, ela serve, né, assim, para a gente saber como é que está a vida saudável da empresa, assim, como é que está indo, se está dando lucro, se não está dando prejuízo. Tanto na zona urbana quanto na rural hoje em dia, né? Como o agronegócio está muito evoluído, Sim. eles têm que saber esses balanços diários, semanais, mensais, para poder saber se vai dar certo ou não. É verdade, a gente precisa ter um controle muito grande daquilo que está fazendo. Alguém mais gostaria de se manifestar, além do Wallace? Rosane? A nossa administradora? Tem mais alguém? Obrigado, Alice, pela sua participação aí conosco, né, nesse bate-papo, informando a vocês que nossa disciplina, nosso encontro de hoje é sobre contabilidade rural, tá? E para nós será um grande desafio trabalharmos essa disciplina, mas porém de maneira muito prazerosa, porque nós vamos nos identificar com ela, tá? A Gisele também está chegando, obrigado, Gisele, pela sua chegada conosco. Nós vamos nos identificar com ela a partir dos negócios que nós vamos acompanhar no meio rural, tá? Ainda há pouco o Wallace falou da questão do agronegócio e como o agronegócio ele tem sido a mola mestra desse país. Como o agronegócio tem sustentado a balança comercial desse país, mas é necessário que também tenhamos todo um acompanhamento dentro das nossas empresas, dentro de nossas propriedades, daquilo que está sendo investido, daquilo que está sendo gasto, daquilo que está sendo visto como despesa, custo, daquilo que está entrando com receita. E a contabilidade ela vai nos proporcionar todo esse controle do patrimônio. Tá bom, pessoal? Então, iniciando com os nossos slides, entender o seguinte: a contabilidade rural ela consiste em um dos ramos de especialização da ciência contábil, ou seja, ela é um braço da ciência contábil, aplicada ao meio rural, registrando os fatos ocorridos nas atividades rurais. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro da atividade rural, dentro da propriedade, no termo de patrimônio, no termos de investimentos, de gastos e despesas, a contabilidade, ela proporciona esse estudo e este controle. Portanto, ela estuda o controle patrimonial rural, né? Então, aí você vai dizer, mas o que é isso? É olhar para a minha empresa, é olhar para a minha propriedade, é ver como é que está indo a saúde financeira desta minha propriedade, como está indo a situação econômica da minha propriedade, e aí fazer um estudo a partir disso aí para auxiliar na tomada de decisão, tá? Existem situações, pessoal, bastante peculiares da contabilidade rural. Entre elas, podemos citar tratores, insumos, fertilizantes, sementes. Vocês têm andado, já foram em alguma propriedade rural ao longo desse
do curso que estão fazendo, já tiveram algum trabalho de campo? Alguém poderia responder? Ainda não, professor. Ainda não, né? Quem falou agora foi a... Não. Sebastiana. Ainda não, né, Sebastiana? Olha só, vocês terão trabalho de campo, né, em outras disciplinas. Sim, né, mas aí eu tenho assim, né, o contato, pouco mais tenho. Tem, né? Com esse meio. Quem falou agora? Quem foi? Gisele. Pois é. Vocês terão um contato até maior a partir... Né, a Gisele já tem um contato, mas os que não têm ainda nenhum tipo de contato, terão a partir das visitas de campos que vocês vão fazer. E vocês irão se defrontar com muitas realidades dentro do campo. Não só na parte técnica, de qual vocês também são apaixonados, que é mexer com a terra, que é cuidar da lavoura, que é trabalhar de maneira produtiva no seu negócio, como também essa parte desta situação econômica e financeira de cada propriedade. Vocês verão que algumas propriedades, elas trabalham de maneira em tom familiar e às vezes precisa de uma organização mais profunda e por isso elas têm dificuldades de avaliarem se estão tendo lucro ou não, se estão tendo lucro ou estão tendo prejuízo. Então, quando vocês frequentarem essas propriedades, claro que isso aí vai partir muito da observação de vocês, né? Vocês poderão fazer, e a partir daquilo que nós estamos conversando agora, lembrar, poxa, realmente o professor naquele dia falou de uma situação que eu estou observando aqui. E aí isso enriquece em vocês a forma e a maneira com que vocês, a partir de então, começam a trabalhar os negócios dentro da propriedade rural, tá? Essa questão técnica é importantíssima para obtermos resultados dentro dos nossos negócios, tá bom, pessoal? Eu vou avançar aqui nos slides, tá? Olha só, os negócios rurais, eles estão sujeitos à escrituração contábil, tá? Ou seja, mensalmente devem ser contabilizadas todas as receitas, os custos, despesas, de acordo com os princípios contábeis. Eu pergunto a vocês, vocês fazem pessoalmente esse registro das despesas, dos custos de vocês? Sim ou não? Eu não. Não, né? Era pra ter feito mais pesquisa ainda. Isso é o Wallace que falou? Ou Luiz? Isso. Luiz? O Wallace. Wallace. E Wallace, você acredita que a partir disso você tenha dificuldades em poder avaliar melhor sua saúde financeira? A partir do momento que eu fizer isso, eu acho que eu vou ter mais controle das minhas contas, professor. Porque eu estava conversando com uma colega até aí do curso, ela deu essa ideia numa outra aula nossa, e eu fui parar para pensar, hoje em dia eu acho que eu estou gastando mais do que eu recebo. Então eu parei para pensar, eu vou ter esse mês, eu vou ter que fazer isso na ponta da caneta. Eu não estou fazendo esse registro meu. Perfeito, muito boa observação do Alisson. Olha só, gente, a partir dessas observações que nós olhamos em termos assim bastante pessoal, é que nós podemos dimensionar também a situação de um grande negócio. Se você não faz o registro, se você não sabe o que está gastando, se você não sabe o que está investindo, se você não sabe o que está entrando, você está fadado a ter o seu negócio falido futuramente. Porque aí nós vamos confundir uma realidade que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que é confundir o caixa com o bolso, né? Isso aí tem uma diferença bastante grande. Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar um pouco a respeito disso. Mas eu quero deixar uma coisa importante para vocês, que essa escrituração contábil ela deve ser feita de forma mensal, tá? E ela vai contabilizar essas receitas e esses custos. E existe para a pessoa física, e aí é uma informação que eu dou a vocês, tá? A escrituração de forma digital, tá? O livro caixa do produtor rural. Isso é uma norma fiscal que o produtor tem, né, que apresentar junto ao fisco. Ele precisa entregar esta declaração anual. Ou seja, o livro caixa do produtor rural, ele procura escriturar toda a atividade rural da pessoa física, como os gastos, como os custos, receitas, despesas. A pessoa física com atividade rural, nesse caso, ela pode apresentar esse livro caixa
a partir de que ela tenha um dado superior de atividades, na sua atividade rural, de 4.800.000. Isso é uma informação que eu estou dando a vocês a respeito da situação de forma fiscal, né, de forma digital, para os produtores rurais, pessoas físicas que ultrapassam este teto. Tá? Ele é sempre calculado e feito por meio do CPF da pessoa. Nós, claro, nossas propriedades, ainda temos o livro caixa, o livro diário, né, o livro razão, onde a gente faz devidamente as nossas anotações, mas também as pessoas físicas que têm um grande rendimento, elas podem se utilizar da escrituração de forma digital, tá, pessoal? É importante ter esse entendimento. Você pode baixar isso pela Receita Federal, está no site, né, e ter todas as informações a respeito deste livro de escrituração de forma digital, tá bom? Mas, voltando ao assunto que o Wallace ainda há pouco falou, acho que o Wallace falou ainda há pouco pra gente, se você não tiver um controle das suas receitas e das suas despesas, a sua propriedade, o seu negócio, a sua empresa, ela pode estar acarretando prejuízo e levar você à falência sem que você saiba o que aconteceu de fato. E aí você vai culpar muitas situações. Terceiros, culpar o clima, culpar isso, culpar aquilo. Mas, na verdade, o que faltou foi uma organização da sua parte administrativa e financeira. Tá? Por isso que os registros contábeis, eles fazem esses raios, ele faz esse raio-x para você. Ele lhe possibilita fazer esta análise econômica e financeira do negócio. Aí eu pergunto a você, você sabe qual é a diferença da situação econômica da situação financeira? Alguém poderia interagir conosco? Eu não, professor. O Alice falando. Tem mais alguém? Queria saber. Quem entrou conosco aqui foi a Diolene, parece o Thiago, né? Thiago Willam. Tem mais alguém, além do Alice? Alguém poderia interagir conosco? Qual a diferença da situação econômica e a situação financeira? Se você chega numa propriedade rural, se você chega numa empresa rural, você vai fazer uma avaliação da situação econômica e financeira. A Gisele que me falou que parece que tem algum tipo de contato com alguma propriedade. É possível fazer essa avaliação da situação econômica e financeira? E o que é a diferença entre a situação econômica e a situação financeira? Alguém poderia falar? Professor? Oi. A situação econômica não é a situação contábil? Com Não quem? é a que envolve os livros diário, razão, livro caixa, todo esse processo. E a situação financeira não é os valores, não é? Não sei, eu acho que é isso aí, né, não? É a Gisele que está falando ou é a Sebastiana? Não, é Rosane. Oi, Rosane. Bom, Rosane, você como nossa empresária, né, é importante a sua observação, tá? Mas olha só, pessoal, todas as vezes que você olhar para uma propriedade rural, eu creio que vocês estão me entendendo aqui, visualize na cabeça de vocês, né? Se você puder fechar, você não está dirigindo, né? Então, feche os olhos aí e visualize uma propriedade rural, com tudo aquilo que ela tem. E aí nós vamos chegar a uma sensação, a uma observação da seguinte maneira. A minha análise econômica da propriedade rural é eu ver que eu tenho trator, que eu tenho galpão, que eu tenho um maquinário. Ou seja, economicamente, eu tenho bens dentro da minha empresa, eu tenho estruturas dentro da minha empresa. Então, eu faço uma análise econômica que eu tenho condições, que eu tenho dentro da minha propriedade as estruturas que é necessário para tocar o negócio. Mas aí eu vou fazer uma análise da minha situação financeira. Eu vou ver que o meu caixa está no vermelho. Eu vou ver que os negócios não estão dando certo. Eu vou ver que eu não estou trabalhando com a margem de lucro necessária. E aí eu vou entender que eu tenho uma condição econômica boa, mas eu tenho uma péssima situação financeira. Deu para entender? Deu sim, professor. Tá? E aí que você pode, quando chegar numa propriedade, dizer, mas pô, esse cara ele tem um galpão, ele tem trator, ele tem caminhão, ele tem as coisas, mas ele está operando no vermelho. Ou seja, toda essa estrutura econômica, ela
corre o risco de se diluir. Toda a situação de negócio dele tem o risco, corre o risco de falir. É por isso que você vê muita gente fechando as portas em função desse desvio, desse entendimento. Porque trabalha numa situação financeira abaixo daquilo que ele esperava financeiramente. Ele pode até ter a condição econômica, mas a situação financeira dele não está boa. Tá? Então, os registros contábeis e as demonstrações fornecidas para a contabilidade faz com que o produtor rural ele faça essa análise econômica dele e faça essa análise financeira. É a partir das informações que ele tem, a partir daquilo que ele registra, a partir do controle que ele tem do seu patrimônio, é que ele vai poder dizer, olha, eu preciso melhorar a minha situação financeira. Olha, eu já estou ganhando bem, eu preciso melhorar minha situação econômica. Vamos aumentar aqui, temos que comprar mais maquinário, temos que investir mais nisso, temos que investir mais aquilo. Entendeu? Então, gente, a estruturação, ela é de suma importância, ela é um termômetro para todos nós, dentro dos nossos negócios e empreendimentos. E falando de maneira pessoal, ainda há pouco o Alisson nos deu um testemunho bastante legal, quando ele disse que ele não faz essa análise, não faz esse registro da situação dele, e aí ele não sabe quanto é que ele está ganhando, quanto é que ele está perdendo, como é que está o lucro dele, se ele está realmente no prejuízo. E aí, pessoal, vocês estão me escutando? Sim. E aí, pessoal, nós corremos um risco muito grande de confundir o caixa da minha empresa com o meu bolso. Ou seja, como os pequenos produtores, sempre acontece isso, né? Com as pequenas empresas sempre acontece isso. O dinheiro que entra, ele não vai para o caixa, ele vai para o bolso. E aí você acha que pode comprar tudo, né? Aí você acha que pode fazer tudo com o dinheiro da sua empresa. E, na verdade, ele não é seu até que você possa contabilizar as suas despesas, os seus custos. E aí, ainda há pouco, nesse livro, nesse contexto que nós lemos, no finalzinho diz assim, a escrituração contábil, ou seja, mensalmente deve ser contabilizada todas as receitas, custos e despesas de acordo com os princípios contábeis. Quando eu confundo o caixa da minha empresa com o meu bolso, ou seja, o dinheiro que entra na minha empresa, em vez de eu entender que ela precisa pagar funcionário, precisa pagar energia, precisa pagar fornecedor, depois que vai ser o meu lucro, e do meu lucro eu vou ter que guardar ainda uma reserva para possíveis situações que aconteçam, eu vou entender que eu não posso confundir isso. Quando eu confundo, eu firo um princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade, né? Ou seja, conhecer o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, diz o princípio. Isso significa que a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, você tem que ter plena separação entre os seus gastos pessoais com aquilo que é da empresa, com aquilo que é da propriedade, com aquilo que é do seu negócio. Vocês já ouviram alguma realidade como essa? Oi? Sim. Sim? Poderia relatar? Sim, é verdade. Então, como é que foi isso? Vocês poderiam relatar isso um pouco pra gente? Bom, eu estava no período de estágio, aí eu estava numa fazenda, né? Aí tinham do grupo tinham várias propriedades que, digamos, ia só lá para o escritório que comandava as outras fazendas. Aí tinha esse problema de confundir os gastos pessoais com os que acontecia dentro da fazenda. Ia tudo junto. Olha aí, isso aí, pessoal, ele é crucial, né, para a empresa ou a fazenda, às vezes, trabalhar sempre no vermelho, ou tá cobrindo dívidas em cima de dívidas e não conseguindo honrar com seus compromissos.
Então, é necessário tomar muito cuidado. Quando nós falamos dos princípios da contabilidade, nós falamos do princípio da entidade, nós falamos do princípio da continuidade, nós falamos do princípio da oportunidade, nós falamos do princípio do registro pelo valor original, nós falamos do princípio da competência, do princípio da prudência. Isso está lá na página do livro de vocês, na página 15, tá? Do livro de vocês. E explicando cada um dessas realidades. Que a escrituração, quando forem feitas, elas devem estar de acordo com esses princípios. E aí eu vou entender como tocar o meu negócio melhor. Eu não vou cometer este erro grave de confundir o meu gasto pessoal com o da empresa. O telefone celular é da empresa, mas eu uso para uso pessoal. E eu começo a fazer ligações. Há algumas coisas que são da empresa, eu trago para o pessoal. E também como pessoal eu levo para a empresa. É necessário fazer essa divisão. Tá bom, pessoal? Ok? Tudo bem? Podemos avançar? Podemos. Então vamos lá. Olha só. O objetivo principal da contabilidade, pessoal, rural, é realizar o controle do patrimônio e a apuração dos resultados. A classificação das atividades rurais, elas podem ser familiar ou não familiar. Isso acontece muito no meio rural. Eu não sei, as pessoas que são descendentes de japoneses, elas sempre têm essa tradição, né? Os pais, os japoneses, os mais velhos, iniciaram as suas atividades e elas passaram de pai para filho. Nós encontramos essa realidade dentro das atividades rurais. Ela pode ser o trabalho familiar ou não, patronal. E aí é quando você emprega um funcionário, é quando você registra a carteira dele, tá? É quando você paga os impostos, é quando a sua empresa ou no seu SEI você registra alguém por meio da sua pessoa física, você registra algum funcionário. Então você é patrão ou você trabalha em tom familiar dentro da sua propriedade, tá? Isso acontece muito dentro do meio rural. Um ponto que a gente precisa acompanhar também está lá na página 29 do livro de vocês. Vocês estão com o livro de vocês aí? Acompanhe lá na página 29 do livro. Olha lá o que diz lá a página 29 do livro de vocês. Eu não sei se vocês estão com o livro em mãos, tá? Ok? Todos já foram para a página 29? Já? Pessoal, vocês estão entendendo a nossa conversa? Já. Está claro para vocês a nossa conversa? Sim. Tá boa? Professor, só me responde uma pergunta aí. Diga, meu O seu livro é o mesmo do nosso, Contabilidade Rural? Contabilidade Rural. Mesmo livro. Tá? Eu estou trabalhando o material que vocês vão estudar para a prova. Tá bom? Ok. Tá bom? E assim, a gente vai interagindo, conversando. Quando a gente tem a aula pessoal, assim, no contato pessoal, a gente tem uma interação até mais dinâmica e fica até muito mais aprazível. Mas aqui a gente vai dando as informações e vocês vão pontuando aí. Por isso que é importante que vocês interajam também ao longo do nosso encontro, tá bom? Na página 29 diz assim, empresa rural, tá? A empresa rural, ela pode ser entendida como uma unidade produtiva com fins lucrativos que explora a capacidade produtiva do meio rural, por meio de atividades ligadas ao cultivo da terra, a criação de animais e a transformação de determinados produtos agrícolas. Essa aqui é uma definição de empresa rural, tá? O que acontece no meio rural, e a gente encontra muitas empresas rurais aí, com CNPJ, devidamente registrada, tá? Então, ela apresenta essa característica, que é uma unidade produtiva com fins lucrativos que explora a capacidade produtiva do meio rural, né? E aí, por meio das atividades ligadas ao cultivo da terra, da criação de animais, da transformação de determinados produtos agrícolas e etc. Tá? Então, para você, uma definição de empresa rural. No meio rural, podemos trabalhar de forma familiar ou não, forma patronal. E dentro dessas questões patronais, nós encontramos também a empresa rural. Deu para entender, pessoal?
Sim. Perfeito? Então tá, vamos avançando aqui. E olha só, pessoal. Vocês estão acompanhando o slide? Tá acompanhando o slide aí, Wallace? Sim. Sim, Marcelo. Tá normal aqui. Perfeito, Dudu. Alguém poderia ler esse slide aí para mim? Essa parte inicial aí? Por favor. Os registros rurais estão sujeitos à escrituração contábil, ou seja, mensalmente devem contabilizar todas as receitas, os custos e despesas de acordo com os princípios contábeis. Tá, não, essa aí foi o slide anterior. Já passamos para outro slide. Avança o slide aí. Avançou? Tá, os negócios rurais. Alguém? Os negócios rurais estão sujeitos a... Tá aqui, isso, aqui. Isso, vai. Tá, já foi, né? Os negócios rurais são sujeitos à escrituração contábil. É isso que você lembra? Contábeis, ou seja, tá. Isso, é o que está agora. Tá. Aí os registros contábeis e as demonstrações fornecidas para a contabilidade faz com que o produtor rural faça análise econômica. Nós fizemos isso agora. Agora, esse slide, leia para mim esse slide. O outro, o objetivo. O objetivo principal da contabilidade... Saiu? Tá. O objetivo principal da contabilidade rural é realizar o controle do patrimônio e a apuração dos resultados. Nós lemos ainda há pouco isso, né? Avançando aqui um pouquinho. Aí uma pergunta para vocês e aí eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Como a contabilidade pode auxiliar no agronegócio? Eu estou esperando aqui. A Edileuza se manifestar, o Alice já se manifestou, a Gabriele, a Sebastiana, a Rosane, o Luiz, a Gisele. Ei, professor, eu estou numa situação de muito barulho aqui, fica meio complicado. Tá bom. Mas eu vou tentar, tá? Bom, isso. Vamos tentar. Isso. Então, a contabilidade ela é essencial para a saúde financeira de qualquer instituição, né, de qualquer organização. E no agronegócio ela é primordial, né? Nós precisamos saber quanto custa a nossa produção, o nosso custo de mão de obra, a questão do combustível, né? Que varia diariamente praticamente. Então, tudo isso tem que ser colocado anotado e ser registrado para que a gente possa, através desse levantamento, tomar as decisões diariamente, né? Então, ela é essencial para todo o produtor, né? Quem falou agora foi a? Rosane. Rosane, eu vou dar uma salva de palmas para você, tá, Rosane? Você foi muito feliz nas suas colocações. Mas é muito por aí do que a Rosane falou, pessoal. Como a contabilidade pode auxiliar no agronegócio, né? Ela é uma ferramenta gerencial que permite o controle. Olha, essa palavra controle, ela está muito em voga na contabilidade. Né? Ela é ferramenta gerencial que permite o controle, o planejamento da entidade, né? E auxilia na tomada de decisão. Ainda há pouco a Rosane falou. Agora, uma coisa que é fundamental, pessoal, é nós sabermos fazer este planejamento, tá? E muitas pessoas, e muitas empresas, e muitas propriedades, elas não trabalham com planejamento. E é necessário fazer um planejamento do seu negócio. Ainda que ele seja pequeno, médio, é necessário fazer um planejamento desse negócio. E a contabilidade, ela te dá, ela é esta ferramenta que te auxilia na sua tomada de decisão. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Ei, professor, Oi, professor. Oi. Eu definiria aí a contabilidade no agronegócio como um termômetro. Sim. Quem está falando? É o Wallace. Wallace. E assim, Wallace, é um termômetro que ele avalia a tua situação de negócio dentro da propriedade rural
é um meio, é assim, mas eu diria que ela é vital, ela é essencial, né, para o gerenciamento e para este controle do teu negócio. Entendeu? Então, assim, claro que você, a partir da contabilidade, a partir desta ferramenta, como você bem falou, Alas, você vai poder avaliar, vai poder medir, né, esses investimentos e ter um controle melhor a partir daquilo que está sendo realizado, né? E é um termômetro para que você possa, de uma maneira segura, avançar, diminuir, melhorar, aprimorar, tomar a decisão correta, né? Para que não se tome a decisão por instinto, mas por observação. Eu acho que vai dar certo isso. Não. Eu não vou usar o achismo dentro do meu negócio. Eu tenho que ter dados confiáveis que me permita fazer uma análise e dizer, eu preciso investir nisso aqui. Se eu investir aqui, meu negócio vai quebrar. Por exemplo, alguém aqui tem algum parente que trabalha com lavoura, né, que faz plantação de alguma coisa? Pimenta do Reino. Eu trabalho nesse meio também. Além de ser empregado, eu estudo com a terra também. Pois então. Qual é a produção que você realiza aí? Mexe com o quê? A nossa é mandioca, é pimenta do reino. Tá, pimenta do reino, vamos lá. Você imagina, pimenta do reino dá o ano todo, Wallace? Não, uma vez por ano só. Uma vez por ano só. E aí por isso que as pessoas estocam a pimenta do reino, elas avaliam a melhor situação de mercado para vender. Quando ela está em baixa, você não... Vou ter prejuízo nesse período agora. Mas aí, algumas pessoas têm a condição de segurar um pouquinho mais para depois, lá na frente, fazer uma melhor venda. Então, a contabilidade, ela vai te auxiliar nesse controle e nessa tomada de decisão segura dos teus negócios, dos teus investimentos e da tua produção a ser negociada. Mas aí tu precisa dar informação para isso. Não se pode maquiar a informação para o contador. Entendeu? Não se pode, assim como você, quando vai ao médico e relata a sua situação de doença pessoal no seu corpo, e você não pode mentir porque o médico vai lhe dar o remédio certo, assim é o contador dentro da empresa. Ele avalia a sua situação empresarial, a saúde da sua empresa, do seu negócio. E a contabilidade, ela te fornece essas informações de maneira segura para que você possa tomar decisão. Ela pode demonstrar a vida evolutiva do empreendimento, por meio de relatórios, analisando a situação econômica e financeira. Ainda há pouco nós fizemos esse paralelo. Verificando o pagamento das dívidas, vendo o retorno dos investimentos. Pessoal, muito cuidado com isso, pessoal. Não façam dívidas além daquilo que vocês possam honrar. Ou, para que vocês possam fazer algo, é necessário ter dados seguros para que você possa conduzir o seu negócio e assim não ter mais despesas do que receitas. Não trabalhar no vermelho, não falir. Então é importante que você, a partir disso, possa ter o controle dessas suas dívidas e ver o retorno desse investimento. Tá? Quem trabalha no meio rural não é só chegar e mexer na terra, mas ele também tem que estar antenado com as coisas do mercado. Ele tem que estar antenado com aquilo da situação econômica do país. Ele precisa estar antenado com a situação econômica do seu estado. Ele precisa estar antenado com a realidade do seu município. Ele precisa ter dimensionado aonde ele está, como ele está produzindo e o que ele está fazendo. Entendeu? E não ir feito cego no tiroteio. Tá? Então, o achismo, ele não funciona. É necessário ter dados importantes e consistentes para que a gente possa tocar o nosso negócio. Tá? Olha, os serviços contábeis, as propriedades rurais, elas precisam de serviços contábeis, elas precisam ter um contador confiável para isso, entendeu? E aí um contador é aquele que vai te orientar, né? É aquele que você vai procurar esse profissional para lhe ajudar na realização das suas atividades, na parte escriturária, na parte de documentos, na parte da avaliação da situação, de como você fez os seus gastos e suas despesas,
das receitas, tudo isso é importante, da sua mão de obra, né? Então, o profissional da contabilidade, ele vai lhe ajudar nessa situação para que você possa trabalhar de maneira segura, com os impostos, né? Assim, a fim de que você possa estar amparado na lei. Então, é importantíssimo isso, tá, pessoal? Ah, eu não preciso. Mas aí, depende do seu negócio. Uma hora você vai precisar. Se você tiver habilidade e conhecimento, é uma história. Mas se você não tem, não arrisque, tá? Procure um contador que possa auxiliar nos seus negócios, tá bom? Os pequenos produtores rurais, os seus registros, eles ficam apenas na memória. Pessoal, isso aqui é uma realidade, tá? Não se pode tocar os nossos negócios apenas guardando na memória as informações. Anotem. Eu vou falar para vocês uma realidade que aconteceu comigo na época em que eu fazia faculdade, tá? Nessa época, eu estava escrevendo meu TCC. Alguém está escutando aí? Sim? Sim. Tá escrevendo meu TCC. E aí, o que aconteceu? O que eu pensei? Digo, bom, eu quero fazer meu TCC e ficar para a história, né? Eu quero deixar marcado aí. E aí eu peguei e disse assim, não, vou fazer a contabilidade informal no Vero Peso. Bom, o tema é bonito, contabilidade informal no Vero Peso. Só que no Vero Peso é um universo de informalidade, né? Tu tem a vendedora lá de verdura, tu tem o vendedor de peixe, tu tem a dona da barraca de cheiro. Então, tu tem um leque de possibilidades que, se eu fosse fazer, eu não terminaria. Eu disse, então, vamos segmentar. Vamos fazer a contabilidade informal com os peixeiros. E aí que está o X da questão. Fizemos o nosso TCC. Fui eu e um amigo que também realizou, que achou, como ele também é peixeiro, né? E estava se formando em contabilidade, foi um prato cheio para ele. E mais uma colega nossa. Quando nós fizemos esse TCC, nós fomos fazer as entrevistas em locos, lá com os peixeiros do Vero Peso. E aí entrou muito nesse negócio aqui. Muitos peixeiros estavam trabalhando sem saber o quanto ganhavam. Por quê? Porque eles anotavam algumas informações, eles anotavam com a pedra do carvão na parede, entrou 10 quilos de piramutaba, estou dando um exemplo. Outro pegava a faca e riscava no balcão, entrou 50 quilos de dourado. E assim eles faziam. Eles não tinham um compromisso, né, de fazer um devido registro, e outros guardavam apenas na memória as informações. Tá? O que acontecia? Boa parte deles trabalham e não sabe quanto ganham. Nós pegamos um peixeiro lá e fomos tentar organizar a vida dele em termos escriturário, contábil. Ele percebeu que ele tinha um lucro no final do mês que ele não conseguia usufruir desse lucro. Por quê? Porque ele feria aquele princípio que nós falamos da entidade. O dinheiro que entrava lá entrava no caixa, mas logo ia para o bolso dele. Aí ele passava, um cara que vendia lanche, ele comia lá um lanche. Ele entrava numa loja, comprava um tênis. Quando ele ia ver o dinheiro para pagar fornecedor, para pagar a luz, para pagar isso, ele não tinha. Aí ele corria e pedia empréstimo. E quando ele via, ele não estava conseguindo, devido à falta de organização dele, gozar de um bom lucro, e a partir daí, sempre trabalhando no vermelho. Então, os pequenos produtores, e pegando o exemplo desse peixeiro lá, a gente traz para os produtores, eles precisam fazer o registro e eles não devem ficar esse registro apenas guardado na memória, tá? Eu sou bom de memória. Pode ser ter bom de memória, mas informações do negócio não se guardam na memória. Você tem o computador, você tem várias ferramentas que lhe auxiliam para que você possa recorrer a esse dado no momento certo em que você estiver realizando a sua atividade e o seu negócio. Ok, pessoal? Ok? Ok. Tá. Vamos avançar aqui um pouquinho, tá? Muitos proprietários, eles não obtêm lucro. Se você for lá na página 33 e 34 do seu livro, tá? Página 33 e 34 do seu livro, tá? Lá na página 33, se você já chegou lá na página 33 do seu livro, diz assim, ó: é comum, principalmente em pequenas propriedades, que o produtor rural grave as informações
apenas em sua memória e não registre os acontecimentos econômicos que deveriam ser incluídos para a correta contabilização da entidade, né? E muitos produtores não apuram os resultados do negócio corretamente. Às vezes, acham que estão tendo lucro, mas, na verdade, o negócio está dando prejuízo. Foi o que nós acabamos de falar. Então, quando vocês tiverem a propriedade rural de vocês, ou vocês como técnico em agronegócio, que forem chamados por um proprietário rural, por algum fazendeiro, alguém que trabalhe, que esteja no meio rural, uma das coisas que você, como técnico no agronegócio, precisa entender e precisa fazer deixa eu ver como é que está a situação financeira da empresa, da sua propriedade, deixa eu analisar como é que está as suas receitas e as suas despesas, como é que está o seu lucro, como é que está, para que você possa auxiliá-lo melhor no investimento da terra, no investimento da produção do animal, em todos os quesitos que a propriedade abrange. Tá? Então, fazer o registro correto, fazer a contabilização correta, ter os dados corretos são fundamentais para o sucesso do negócio. E aí a gente, a partir daí, faz aquele termômetro lá que o nosso amigo falou, para melhor trabalhar e trabalhar com segurança. Tá bom? Na página 34 do seu livro, você pode dizer assim: mas Marcelo, quais são as razões? Por que tem acontecido prejuízo nas empresas, principalmente na área rural? Uma delas é a falta de controle. Tá? Então, o que é um controle? A falta desse controle, a falta desse mecanismo de controle, que é um sistema que abrange corretamente as receitas, os custos e as despesas, quando você não tem um controle disso, quando você gasta mais do que ganha, quando você não sabe o que é custo, quando você extrapola dentro dos seus negócios, na sua empresa, sem um controle da sua saúde financeira, evidentemente que você vai falir, que você vai ter prejuízo. Quando você não tem organização, gente, pelo amor de Deus, propriedades aí que a situação é papel jogado para tudo que é lado, né? Não sabe, não tem o controle do que vai gastar com energia, do que vai gastar com combustível, do que vai gastar com a peça do maquinário, não sabe o que tá entrando, quando foi que você vendeu e quanto foi que entrou, você pega, vende e começa a pagar dívidas sem fazer uma análise correta. Então é necessário ter uma organização financeira. Tá? É necessário você trabalhar de maneira consistente, segura, organizada. Olha, lá no meu escritório, lá eu tenho um escritório junto com a minha esposa, nós temos clientes lá que eles são extremamente, são minuciosos ao prestar informação para o contador. Por quê? Porque eles sabem que se eles derem uma informação errada, equivocada, de documentos, de notas fiscais, de muitas realidades que a empresa tem, eles sabem que eles vão estar prejudicando a empresa dele. Então, essa organização é fundamental. Separação das despesas. Muitos produtores não separam, não segregam as suas despesas pessoais. A gente vem falando isso já desde o início, tá? E particulares, tá? Desrespeito ao princípio da contabilidade, que é o da entidade, como nós já falamos. Então, guardem esse nosso encontro, este nosso momento, principalmente todos aqui, mas a Rosane, que ela é administrativa, trabalha na parte administrativa da empresa, que é necessário ter este registro, essa avaliação, tá? E não ferir um princípio elementar, que é o princípio da entidade. Tá bom? Avançando aqui um pouquinho. A natureza legal e tributária das empresas, tá, gente? São duas as formas jurídicas do agronegócio. Quando você trabalha o agronegócio, evidentemente que você tem duas formas jurídicas para atuar, que é a pessoa física, você com seu CPF, ou a pessoa jurídica com o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? A pessoa física, ela é um ser natural, no caso você, a contabilidade ela é simplificada, a utilização do livro caixa é apenas para fins do imposto de renda. Os pequenos, médios produtores rurais, eles não fazem escrituração, né? Isso também prejudica muito, né?
a avaliação dos seus negócios, mas na pessoa física, a utilização deste livro caixa, ele vai auxiliar muito para a prestação do imposto de renda, que sempre acontece lá nos meados de abril, maio de cada ano, e aí você vai fazer todo o levantamento daquilo que entrou, daquilo que saiu, ver os impostos, ver a questão dos dependentes, fazer toda essa análise da situação estrutural dos seus negócios, e aí o livro caixa ele é uma grande ferramenta para que o contador possa ter as informações necessárias, tá? A pessoa jurídica, é aquilo que nós já falamos, é o CNPJ, né? Quando você registra, faz a empresa, ela cria a empresa por meio desse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ligado à Receita Federal, pode ser com fins lucrativos ou não. Lá na página 38 do seu livro, você pode acompanhar lá na página 38 do seu livro, tá? Alguém que ainda não chegou lá na página 38, tá? Do seu livro, você vai ver que as pessoas jurídicas, elas exercem atividades rurais e são sujeitas a tributações de competências federal e estadual. Assim estão sujeitos aos seguintes tributos: o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, o Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público, PASEP, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, o CONFINS, o Imposto sobre a Propriedade Rural, o ITR, o Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadoria, que é o ICMS. Aí você pode dizer, mas eu não sei fazer isso. É para isso que você vai ter um contador do seu lado para lhe auxiliar, tá? Mas você, como técnico no agronegócio, vai auxiliar a contabilidade da empresa mediante as informações que você tem a partir daquilo que a empresa produz e a partir daquilo que a empresa gasta, a partir daquilo que, como empresa ou como propriedade, ela está pagando, seja de impostos ou seja com mão de obras, para que você possa, então, ter o melhor resultado da situação empresarial ou da situação da sua propriedade. Tá bom, pessoal? Lá na página 38 do seu livro, há uma informação bastante esclarecedora sobre a situação da pessoa jurídica, tá? No meio rural, que eu acho importantíssimo, cada pessoa, cada um de nós, você aí que está querendo montar o seu negócio, organizar o seu negócio, fazer uma leitura mais elementar disso aí. E claro, você tem meu CPF, meu telefone, sempre no final dos nossos encontros a gente deixa o telefone, você pode anotar o telefone, qualquer dúvida, né, ir lá conosco, que a gente lhe auxilia, lhe esclarece, lhe pontua, para que você possa entender melhor a sua disciplina também, tá bom? É muito importante, pessoal, a leitura, tá? O tutor aqui, o professor aqui, ele não vai fazer a prova por você, ele vai ser um facilitador para os seus conhecimentos, será a ponte, mas quem tem que percorrer essa ponte é você. Então, leia, estude. Ah, tá difícil, Marcelo, o tempo não tá legal. Tá sofrível, como eu. Hoje eu não amanheci bem. Você pode pensar, o teu Paysandu tá perdendo, o teu Flamengo tá perdendo, você não tá bem. Ou a situação na sua casa não tá boa, mas arrume o tempo, meu filho. Leia, estude, tá bom? Eu tô com problema de saúde, eu sei. E é importante a gente tomar cuidado, nós estamos nesse tempo aí de pandemia ainda. Mas vamos pegar o nosso material, vamos lá no AVA, tá? Vamos ler. Um profissional, de forma qualitativa, um profissional que queira obter sucesso na vida, ele precisa e invariavelmente, não tem outro caminho, não existe atalho, não existe jeitinho brasileiro, tá? Ele precisa ler, ele precisa estudar e ele precisa saber aonde ele está indo. Então, nós aqui estamos dando a você, abrindo as portas para que você possa avançar no seu conhecimento e nos seus estudos, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. A escrituração contábil, a gente vem falando, esse é um assunto recorrente aqui na nossa disciplina, tá? A gente, lá na página 47, nós temos que dizer assim, o que é escrituração contábil? Escriturar é a forma técnica de registrar os fatos contábeis dos principais livros obrigatórios e permanentes da contabilidade, que é o diário e o livro razão, né? Então,
É importante a gente fazer esse acompanhamento. Aí, o que é o livro diário? O livro diário são registradas todas as operações que envolvem o patrimônio da empresa no decorrer de um período. Ele deve ser autenticado e conter o termo de abertura. Então, registra tudo aquilo que acontece em determinado período. É o livro diário. O livro Razão, né? Também está lá no seu livro, está no seu material. Após o registro do livro diário, todos os fatos contábeis, eles são agrupados em diferentes itens, chamados contas. E a partir disso, você aloca essas contas em um livro cujo ele é conhecido como razão. Ao contrário do primeiro livro, ele não precisa ser autenticado. E sua principal finalidade é mostrar de forma individualizada todas as contas, permitindo aos usuários visualizar o saldo dessas contas a qualquer tempo. Então, se no livro diário você registra tudo, no livro razão você vai separar despesa aqui, custo ali, receita ali, e você vai poder fazer todo um acompanhamento para que você possa, ao término disso, fazer uma avaliação das suas contas, como ela está indo, tá? Olha só, pessoal, alguém está escutando aí? Vocês estão entendendo tudo? Tem alguma dúvida? Alô? Oi, tá dando para entender, bem. Perfeito, tá? Qualquer coisinha vocês podem intervir aí, tá bom? Olha, nós vamos agora conhecer um método muito conhecido na contabilidade, tá? Esse método foi criado por um Frey em 1846, eu não estou lembrado muito bem a data dele, né? Até porque não é do meu tempo. Mas olha, diz assim, é o método das partidas dobradas, né? É Luca Pacioli que criou este método das partidas dobradas. E diz assim, para cada débito existe um crédito de igual valor. Ou seja, se existe um débito, existe um crédito que é equivalente a esse débito, tá? Marcelo, como é que é isso? Me explica isso, professor. Débito, então, é aplicação. Crédito, então, passa a ser origem. Aí eu vou explicar para você. Por exemplo, quem está aí comigo, por favor? Deixa eu ver aqui. A Sebastiana está aí? Sebastiana? Rosane. Rosane está aí? Oi, Rosane. Rosane? Luiz tá aí, Luiz. Ah, tá. Rosane saiu. Tá, Luiz? Luiz? Alô, Luiz? Na verdade, eu estou acompanhando a aula, mas estou interagindo, estou dirigindo e estou trabalhando. Então continua. Tá, Luiz, então fica tranquilo aí. Eu vou explicar para vocês assim. Então, o método das partidas dobradas, ele é, para cada débito, existe um crédito de igual valor. Débito é aplicação, crédito é origem. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu vou comprar um sapato, um exemplo. Eu comprei esse sapato, eu adquiri esse sapato. Então, eu apliquei, né, neste sapato um valor. Então, ele é um débito, eu apliquei nesse sapato um valor. Da onde saiu esse dinheiro? Da onde saiu esse recurso? Da onde saiu esse crédito? Qual a origem dele? Ou foi do meu caixa, ou foi do meu bolso. Então, o débito é aplicar em cima de um produto e o crédito é a origem da onde sai esse recurso para que eu possa adquirir determinado produto. Por isso que Luca Pacioli diz que para cada débito existe um crédito de igual valor. Tá? Isso é uma regra básica. Tá? Então, o sapato valeu R$100, evidentemente que tem que sair do meu caixa R$100. Eles se equivalem. Tá? Débito é aplicação, crédito é origem. Tá bom? Nos grupos de contas, nós temos aqui, pessoal, as contas patrimoniais, que são elas: ativo, passivo e patrimônio líquido. Aí você pode perguntar, mas, professor, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido? Bom, o ativo, ele
E também nós temos as contas de resultado, que são receitas, despesas e custos. Então, dentro dos grupos de contas, nós temos contas patrimoniais, que são ativo, né? São do patrimônio da empresa, o passivo e o patrimônio líquido. E nós temos as contas de resultados, que são receitas, despesas, custos, tá? Despesa é tudo aquilo. Por exemplo, dentro de uma empresa, a energia, ela passa a ser despesa, se ela não estiver ligada à produção. Tudo aquilo que está ligado à produção é custo. Tá? O que não está ligado, o gasto que não está ligado ao custo, ele passa a ser despesa, em linhas gerais, para que você possa compreender. E receita é aquilo que você, é o que entra, né, de recurso dentro da sua propriedade, tá? Dentro do seu caixa, dentro do negócio que você realiza. Ativo, o que é o ativo? Ativo, ele tem um saldo devedor, por serem aplicações e que isso aumenta o ativo, e portanto o ativo ele corresponde, pessoal, todos os bens e direitos da empresa, tá? Elencados isso dentro de um balanço patrimonial, evidentemente. E então, e para um melhor entendimento nosso, nós podemos assim compreender que os ativos eles estão divididos em dois grupos, tá? Ativos circulantes e ativos não circulantes. Eu dei exemplo aqui em linhas gerais do que seja o ativo, compra de semente, a prazo, para o futuro de plantio. Isso é exemplo de ativo, mas eu digo aqui para vocês que o ativo, tá? Ele é um conjunto de bens, direitos, tá? Que ele está elencado dentro do balanço patrimonial, que aumenta, tá? E aumenta a riqueza da empresa. Então, assim, esse ativo ele está dividido em dois subgrupos: ativos circulantes e ativos não circulantes, tá? Nos ativos circulantes estão todos os valores da empresa que podem gerar dinheiro em um curto prazo. Por exemplo, o caixa, ele é ativo circulante, o banco, ele é ativo circulante, o estoque, ele é ativo circulante, tá? Contas a receber com menos durante um ano, até 12 meses, ele é ativo circulante. Ele gera dinheiro em um prazo curto de tempo, tá? Aplicações financeiras que podem ser resgatadas rapidamente. E o ativo não circulante, ele envolve todos os direitos que podem se transformar em dinheiro a longo prazo. Por exemplo, os imóveis, né, os móveis, os veículos, as máquinas, contas a receber que ultrapassam os 12 meses. Então, tudo aquilo que gera uma riqueza da empresa, tá, e que está elencada dentro desse conjunto de bens e direitos, ele é ativo. Então, nós temos aqui uma sequência, alguns exemplos que foram dados a você. E entre eles, nós temos aqui a compra de semente. Por exemplo, eu comprei semente para o plantio, né? É claro que ao comprar a semente, ela vai para o meu estoque. Se ela for para o futuro plantio, ela vai para o meu estoque. Comprei a prazo, foi junto ao fornecedor, comprei a prazo. Ela vem para o meu ativo, ela é guardada para o meu ativo, porque vai gerar recursos financeiros e econômicos futuros, a curto prazo. Tá? E o ativo não circulante, ele é aquilo que está mais estático, ou aquilo que está dentro da propriedade e que vai gerar dinheiro a longo prazo, que ultrapassa o limite de 12 meses, como móveis, imóveis, veículos, máquinas, etc. Tá bom? O passivo. O que é o passivo? Diferente do ativo, pessoal, o passivo ele é um termo utilizado para especificar as obrigações para com terceiros. Eu tenho que honrar as minhas dívidas. Se eu fiz as minhas dívidas, eu tenho que honrá-las, eu tenho que pagá-las. E o passivo está dividido também da mesma forma que o ativo, em passivo circulante, tá? Que corresponde a todas as contas da empresa que devem ser pagas dentro de 12 meses, e o passivo não circulante, que corresponde ao pagamento das dívidas que ultrapassam o período de 12 meses. Então, por exemplo, a folha de pagamento, ela é um passivo circulante, ela é curto prazo, tem que ser pago logo, tá? O impostos e contribuições, ICMS, por exemplo, é circulante, é passivo circulante. Contas a pagar com os fornecedores, fornecedor é passivo circulante, tá bom? É importante entender, pessoal, que o controle, tá, adequado do passivo circulante, ele é fundamental para a saúde da sua empresa. Então, nós temos que, a partir daí, honrar os nossos compromissos para com terceiros, verificar as dívidas que precisam ser pagas, tá? Porque a partir deste compromisso, eu posso mensurar o resultado do meu lucro, de como está a situação
dentro da minha empresa, tá bom? Ela permite um bom planejamento financeiro, a partir de que está isso, tá? E dá uma quantia necessária, dá um entendimento necessário para que o empreendedor ele possa honrar os seus compromissos e ficar livre dessas dívidas que porventura possam acarretar a empresa. Então, nesse passivo circulante, né, que é essa obrigação para com o terceiro, que eu tenho que honrar as minhas dívidas para com o terceiro, eu tenho que ter um controle muito grande daquilo que eu vou fazer, tá? Eu tenho que ter recursos para honrar essas dívidas. Senão, se eu tenho mais dívidas do que mais receitas, ou de que mais lucro, eu estou no prejuízo, tá? Então, é claro que eu tenho que ter, não esqueça disso, né? Eu tenho que ter a aplicação, eu tenho que ter a origem, elas se equivalem. Eu tenho que ter o meu ativo capaz de cobrir o meu passivo, para que eu não possa estar trabalhando no vermelho, tá certo? Aí o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o resultado do ativo menos o passivo, e ele precisa estar inserido entre as obrigações do passivo, pois é uma obrigação que a empresa tem de escrituração para com os sócios. O patrimônio líquido é a riqueza da empresa. Então é a partir do patrimônio líquido que eu vou ver como é que está a minha reserva de lucro, como é que está o capital a integralizar, como é que está meu capital social, como a partir de tudo aquilo que eu tenho e de tudo aquilo que eu paguei, como é que eu estou com o meu caixa, como é que eu estou com as minhas situações econômicas e financeiras. Então, o patrimônio líquido, ele está agrupado como nesse sentido. É ativo menos passivo, que vai me dar o patrimônio líquido, que vai me fornecer a riqueza da minha empresa. Tá bom, pessoal? Avançando aqui, nós já falamos um pouquinho mais que o passivo é credor, ele é a origem de recursos da empresa, tem que cobrir, tem que ser pago, né? Fornecedores, ainda há pouco nós falamos, tá? Despesas e custos, tá? Devedores, ou seja, nós podemos observar essas despesas a partir da saída do dinheiro, né, no caixa. Isso diminui meu patrimônio líquido. Então, se é despesa, se é custo, isso vai sair dinheiro do meu caixa. Isso vai diminuir a minha riqueza, tá? Vai diminuir minha riqueza, não. Vai diminuir não só a minha condição econômica e financeira da empresa. Então, nesse quesito, eu preciso entender que despesas e custos, elas são saldos devedores e nisso se exemplifica a saída de dinheiro do caixa, tá? Diminuindo o meu patrimônio líquido. As receitas, elas são credoras, elas aumentam o meu patrimônio líquido, pois ela entra dinheiro no caixa, tá? De maneira bem clara para vocês isso aí. A gente também precisa entender um pouco mais de conceitos de depreciação, de exaustão, de amortização, tá? Você, gente, esses conceitos, eles estão lá na página 58 e 59 do nosso livro. Eu não vou me adentrar um pouco neles aqui, porque o nosso tempo já está avançando aqui. Não vai dar tempo da gente trabalhar como nós gostaríamos. Mas fica aí como dever de casa para nós, tá? Leiam a depreciação, a exaustão e a amortização. E aí, pessoal, eu vou pedir que vocês entrem em contato comigo a partir dessa sua leitura, tá? Leiam. Tenha dúvida, entre em contato no meu celular, no meu privado, que você vai pegar o número daqui a pouco. Professor, eu queria entender melhor como é que funciona isso aqui. E claro que a gente vai lhe pontuar de maneira mais tranquila e mais precisa a respeito disso. Porque se a gente for pegar aqui um dia para trabalhar isso aí, surgirão muitas dúvidas e nós não conseguiremos nesse tempo curto aqui exaurir essas dúvidas. Mas fica aí como dever para vocês, tá? Entender este conceito de depreciação, aquilo que vai se depreciar ao longo do tempo, né? Máquinas, equipamentos, eles se depreciam ao longo do tempo, tá? Nós temos que ver a exaustão, como que é essa exaustão, como funciona essa situação de exaustão, de amortização. Então, tudo isso a gente encontra lá na página 58 e 59 do nosso livro. Vou aguardar o retorno de vocês com relação a esse quesito. Ok, pessoal? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Eu vou, no final, anotem o meu número, tá, gente? Para que a gente possa estar interagindo, tá bom? E é isso aí, né? Chegamos ao término do nosso encontro de hoje, tá? Eu me chamo Marcelo Silva, tá?
Esse aqui é o nosso e-mail, você pode aí anotar também. Nosso telefone é esse aqui, ó, 8868-8126. Podem mandar mensagem, fazer os seus questionamentos, tirar as suas dúvidas, tá? Porque nós estamos aqui para tentar auxiliá-los e ajudá-los no que for possível. Tá bom, pessoal? Ok. Eu espero que Oi? Beleza. Oi? Ok, pessoal? Ok, Marcelo, bom dia a todos. Só queria lembrá-los que amanhã, né, a gente já inicia o nosso período de avaliação, tá? As avaliações prática e teórica da disciplina de contabilidade. Sexta, sábado, domingo, segunda, dia 1º, finaliza, tá bom? Então vamos lá, não deixe para a última hora, não deixe para o último momento, tudo acontece. E aí fica meio complicado para tentar resolver algumas coisas. Marcelo está à disposição, como ele falou aí, para tirar dúvidas, alguns esclarecimentos. E aproveite essa oportunidade aí. Legal, pessoal? Beleza. Tá bom, pessoal. Obrigado aí. Eu agradeço a companhia de vocês, tá, gente? Nós temos aqui, existe uma frase que eu gosto muito de usar, tá? Que ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, que diz que não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem, né? Então, o homem também vive de sonhos, vive de esperança, e que cada um de nós possamos alimentar essa esperança dentro de cada um de nós, possamos lutar pelo nosso trabalho, lutar pelas nossas perspectivas. Ainda, pessoal, estamos vivendo um período de pandemia, e esse período pandêmico nos requer muitos cuidados, a responsabilidade com a vida. Então, eu peço de coração que vocês se cuidem, tá? Mantenham o distanciamento quando possível, evitem estar em aglomerações, né? A gente acompanha pelos telejornais, acompanha pela mídia, que as pessoas parecem que já estão banalizando esses cuidados, e isso não é bom, porque aumenta a disseminação desta doença que está aí. Nós esperamos que possamos, todos nós, estarmos vacinados, e assim, a partir do ano que vem, ou a partir do nosso próximo semestre, estarmos já juntos, né, em sala de aula, debatendo, dialogando, olhando olho no olho, tete a tete, que isso que é muito bacana, né, interagindo. Então, do fundo do meu coração, desejo a vocês uma feliz prova, um feliz trabalho, que Deus os abençoe, e que se precisarem de alguma coisa, usem, peguem o telefone, entrem em contato, tá? Não desistam, não desanimem, viu, Luiz? Trabalho firme e forte. Gisele, força. O Marcelo Nascimento está aqui, né? Força, não desanime. O Alisson, seja qual for a dificuldade, mano, vai pra cima, tá? Garra, determinação. Giolene, não é isso? Grande abraço, que Deus te abençoe. Olha, foco, vai com garra. As dificuldades são grandes, pessoal. Elas são elementares na nossa vida. Mas eu só quero dizer o seguinte: o sabor da vitória é muito melhor quando se tem foco, garra e determinação, e se tem coragem de enfrentar as dificuldades do dia a dia, tá bom? Para cada débito existe um crédito de igual valor. A vida é assim, tá? Para cada problema existe uma solução de igual valor. Lutem, insistam, persistam. Que Deus acompanhe vocês, e estamos aqui porque vocês precisarem, tá? Ok, amém. Tá bom, gente. Obrigado. Bom dia para vocês, tá? Um bom encontro. Obrigado, professor. Bom dia. Não, a gente vai ver a foto desse menino aqui.